Os temporais continuam no centro-oeste e sudeste do Brasil, enquanto no sul o tempo severo já começou hoje com granizo em diversas áreas do Paraná. Então vamos atualizar a previsão do tempo com o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Arthur, quais outros estados você coloca aí em alerta para este fim de semana? Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila, uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Pois é, a gente avisou e o tempo severo chegou na região sul já durante a madrugada, já causando estragos principalmente no Paraná. A tendência desses temporais virem com rajadas de vento que podem chegar até 100 km por hora, principalmente no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também o Paraná. E além de vir as rajadas de vento também aí a queda de granizo, a chuva é volumosa. Nesses 3 dias o esperado é o equivalente ao que se espera durante todo o mês e durante 3 dias, então não vai ter, ou melhor, infelizmente o solo está muito úmido e esse volume de chuva é muito elevado e vai trazer problemas aí novamente aí para o norte do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina e praticamente por todo o Paraná, porque o volume de chuva aí deve ultrapassar até 200 milímetros. É muita chuva, que inclusive esses temporais também persistem aí na região central do Brasil, principalmente em Minas Gerais e parte do Espírito Santo, com a chuva até mais volumosa aqui na faixa leste de Minas Gerais, porém a tendência é que essa chuva aí ela contribua com a boa umidade do solo. Chuvas ainda não chegam na faixa norte mineira e chegam com menor volume aí no interior de São Paulo, porém ajuda aí a amenizar as temperaturas, só que pode vir aí também na forma de queda de granizo e rajadas de vento acima de 40 km por hora. Ou seja, o sudeste também não escapa dessa chance aí de temporal com granizo e ventania. E o que você está prevendo também para o restante do Brasil, norte, nordeste? A gente continua ali com escassez de chuva? O panorama não muda muito, Priscila. Como podemos ver aqui nas imagens de satélite, a ausência ainda de nuvens por boa parte do nordeste, que não traz chuvas aí e quando traz é de forma pontual, que não chega nem a 10 milímetros, mesma situação aí para a região norte do país. O acumulado de chuva no decorrer do dia de hoje vai se concentrar, não tem jeito. Aí principalmente no Paraná e aí no leste de Minas Gerais, na qual o volume no dia de hoje pode chegar até 70, 80 milímetros. Centro-oeste e faixa oeste da região norte, pancadas de chuvas de forma pontual, não é um volume elevado, porém contribui esse tempo com mais nebulosidade também para aí amenizar as temperaturas que vinham batendo na casa de 40 graus, ficando com máximas em torno de 34, 35, porque 40 graus ainda, infelizmente, fica lá no Mato Piba, que vem agravando mais a situação, porque não vem chovendo e continua fazendo calor. Tá certo. Tem mais alguma coisa antes da gente ir para a interatividade, Arthur? Tem. As temperaturas muito elevadas, né? Isso, as temperaturas elevadas em boa parte. Continua esse caldeirão aí em toda a faixa central do Brasil. Veja só, com as temperaturas mais amenas em toda a faixa leste, devido a esse período mais chuvoso, como também as temperaturas começam a baixar aí, principalmente na faixa oeste do Amazonas e também do Acre, devido a esse período com mais chuvas. Porém, segue essa situação ainda preocupante na região central do Brasil. E a gente sabe que no sul a gente teve a temperatura mínima já de 7 graus, né, Arthur? A gente teve temperatura baixa no início dessa manhã, né, mesmo estando já quase no finzinho de outubro, por causa desse ar polar que vem na retaguarda. E traz as atualizações para a gente também da semeadura do feijão. Segundo aí a Conab, cerca de quase 20% aí das lavouras já foram semeadas, inclusive aqui destacando principalmente Goiás, que está muito atrasado em relação ao mesmo período do ano passado. Nesse mesmo período, já estava aí com 80% da área semeada. E justamente pela ausência de chuvas, o produtor aí tem botado aí um pé no freio em relação aos trabalhos em campo. Mesma situação em Minas Gerais, que também se encontra atrasado, com o produtor aí focando o plantio somente nas áreas irrigadas. E aí em São Paulo, uma situação diferente. O produtor acelerando os trabalhos em campo, já conta com 80%, ainda está atrasado quando comparado em relação ao mesmo período do ano passado, porque as chuvas aí das últimas semanas contribuíram para garantir a boa umidade do solo. Infelizmente, na região sul, o Paraná está mais avançado em relação a Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porém, esses temporais aí que já começaram no dia de hoje até segunda, que vai continuar até segunda-feira, vai atrapalhar os trabalhos em campo e prejudicar aí as lavouras que já foram semeadas. Antes da gente ir para a interatividade, Arthur, a nossa produção separou algumas imagens do granizo, inclusive, que a gente começou aqui falando hoje, o granizo que aconteceu no Paraná. A gente tem aí imagens aqui que foram enviadas aqui pelos nossos telespectadores, você tem sempre o nosso número, então pode enviar via WhatsApp, 11 94313 4234, para a gente poder passar. Então,
são episódios que na primavera são muito comuns, né, Arthur, que a gente vê, né, o granizo, e que não tem assim como o produtor se proteger, né, contra uma situação dessa, que vai acontecer mais vezes. Olha só o tamanho desse granizo. A gente vê ali, tamanho ali, maior do que quase o tamanho de um ovo. E aí todo mundo do sul do país fica prejudicado, e você ainda colocou esse alerta ainda para os 3 estados, né? Só que recapitulando, e também para a parte do sudeste do Brasil. Então fica aqui o alerta, e das imagens que a gente recebeu, a gente agradece. Vamos dar agora uma olhadinha na interatividade aqui no nosso telão. A Luísa Isidoro. Boa tarde, como é que vai ficar o clima em novembro e dezembro para a cidade de Iati, Pernambuco? O que vai acontecer no Pernambuco? Então, respondendo a Luísa, aí no Pernambuco, tendência com El Niño em andamento, praticamente nada de chuva volumosa aí até o final de dezembro, com as temperaturas aí batendo na casa de 38, 39 graus. Até semana que vem teremos aí o avanço de chuvas aí para a região, porém não deve chegar nem em Pernambuco. Vai ficar mais ou menos, essa chuva vai avançar aí até o estado da Bahia, mas não chega até a ponta norte da região nordeste. Mais uma interatividade, vamos aqui no nosso telão, é a Rosélia Silva Alves, que era a previsão do tempo dos próximos 15 dias para Gameleiras, Minas Gerais. E para Minas começou, né, a gente até falou hoje no nosso podcast, Canal Rural Clima, que começou a pipocar alguma chuva lá, outra cá, mas nada generalizado, né, Arthur? Ainda não, mas para Gameleiras aí temos até um bom volume de chuva aí para o início de novembro, porque vamos ter aí a formação de um ciclone extratropical na região sul a partir do início da próxima semana. Vai gerar uma frente fria que vai trazer chuvas aí para Minas Gerais, inclusive para Gameleiras. É um volume de chuva aí que já contribui aí para repor a umidade do solo na região de Gameleiras. Tá certo, agora vamos aqui dar uma olhadinha no Bruno Abreu, que fala o seguinte: boa tarde, gostaria de saber a previsão do tempo para a cidade de Canguçu, no Rio Grande do Sul, lá no extremo sul do Gaúcho. Então, respondendo ao Bruno, Rio Grande do Sul vem aí sofrendo com um alto volume de chuva, principalmente na região centro-norte. O tempo mais aberto aí no centro-sul favoreceu a desumidificação do solo. Então, apesar de novembro ser um período chuvoso aí, com cerca aí de praticamente quase 300 milímetros, acima da média, porém essas chuvas aí de novembro não devem causar tantos transtornos, podem causar aí trabalho, ou melhor, podem acabar prejudicando pelo período com mais nebulosidade, porém essas chuvas aqui não devem atrapalhar tanto assim os trabalhos em campo aí em Canguçu, no Rio Grande do Sul. Vamos à última aqui, o Aguinaldo. Qual a previsão do tempo para a cidade de Aurora do Pará, no Pará, para os próximos 2 meses? O que você diz ali para o norte do Brasil? Ih, tá ruim esse gráfico, hein, Arthur? Então, respondendo ao Aguinaldo, situação aí no Pará também, lá na ponta norte do Pará, não difere muito. Nada de chuva volumosa aí até o final do ano, com temperaturas também elevadas. Como a cidade ali que até fica um pouco próxima ao litoral, ali pega ali até a questão dos ventos alísios, eventualmente pode até ter uma chuva ou outra, porém não é chuva volumosa, é uma chuva de 5, 3 milímetros que não ajuda a repor a umidade do solo, porque chuvas volumosas aí para o Pará, em Aurora do Pará, somente aí no ano que vem. Nossa, ano que vem, então. Tá certo, Arthur. Obrigada aqui pela sua participação mais uma vez. Um ótimo fim de semana para você. Segunda-feira te encontro por aqui no Canal Rural. Obrigado, Priscila. Até segunda-feira. Uma boa tarde para você que nos acompanha.